Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu tô aqui gravando essa videoaula ao som dessa chuvinha, finalmente essa chuvinha maravilhosa em Ribeirão Preto. Eu espero que quando você estiver assistindo essa videoaula ainda esteja chovendo, porque depois de muitos meses sem chuva, nós precisamos muito da chuva, né? Logicamente. Bom, hoje eu vou falar sobre as páginas 143, 144, 145 do seu livro de história, tá? E eu vou falar sobre os escravizados. Presta atenção, eu inclusive, temos o hábito de usar a palavra escravo, tá? Qual que é a diferença de escravizado para escravo, professor? Escravizado, quando você diz escravizado, quer dizer que a pessoa era livre e se tornou escravizada. Não é uma constante na vida dela. Em algum momento ela foi livre. Eu estou enfatizando isso. Quando eu digo escravo, parece que é natural o negócio. Parece que sempre foi daquele jeito e que está tudo bem. Tá? Eu mesmo falo escravo o tempo todo por um vício, por um costume, né? Dou aula de história há tantos anos, isso acaba sendo normal. Tá? Mas na aula de hoje, em especial, eu vou procurar falar escravizado o tempo todo. E eu gostaria de te explicar algumas coisas. O texto de hoje é um texto sobre o cotidiano dos escravizados aqui no Brasil. Então, esses africanos vinham do outro continente, logicamente da África, e chegavam aqui no Brasil, eles eram organizados, parava-se no porto. Ali no porto tinha mercado de escravos, tá? Então eles ficavam ali uma semana, às vezes duas, no mercado de escravos, sendo muito bem alimentados com carne, com frutas e tudo mais, para que eles ganhassem peso, engordassem, ganhassem força muscular, para aumentar o valor deles, lógico, tá? E depois eles seguiam para onde eles tinham sido vendidos, normalmente para o interior do Brasil, para as fazendas, né? Algumas ficavam próximas do litoral, mas muitas não ficavam. E esses escravizados, eles eram divididos em grupos. Um grupo que não entendia a língua portuguesa, porque tinha acabado de chegar da África, eram chamados de boçais. Quando eu era adolescente, o termo boçal ainda era uma ofensa comum entre os adolescentes e às vezes os professores também nos chamavam de boçal, e boçal naquele sentido queria dizer alguém que era burro. Isso quer dizer que os africanos eram tratados como burro? É exatamente isso que quer dizer. Tá? E por que ele era conhecido como burro, esse boçal? Por um motivo muito simples. Ele não entende a língua, lógico, ele nunca tinha vindo para o Brasil, ele nunca tinha estudado a língua portuguesa. Então, o dono dos escravos, de maneira absolutamente autoritária e, e muito problemática, ele dava ordens para esses escravos que não conseguiam entender. O sujeito foi escravizado na África, veio para o Brasil, ele não fala uma palavra de português, você dá uma ordem para ele, ele não tem ideia do que está acontecendo. E aí o dono do escravo racista fala que esse sujeito é burro porque ele não entende. Na verdade, ninguém entenderia. Se eu for para a China hoje e chegar lá alguém falar comigo em chinês, é lógico que eu não vou entender, eu não sei nada de chinês. Tá? Além desses boçais vindos diretos da África, existiam os ladinos. Os ladinos eram os africanos, descendentes de africanos, né? Que tinham nascido aqui no Brasil, criados aqui no Brasil e, obviamente, entendiam o português como todos nós. Afinal de contas, cresceu no Brasil. E ele vai ser escravizado? Vai, lógico que vai. Tá? Infelizmente, eram esses. E tinha os crioulos. Crioulo é a mistura nascida entre brancos e negros, né? Normalmente, o homem branco forçava a relação sexual. Se você está pensando em estupro, é isso mesmo. Tá? Com uma escrava negra, que ele achava interessante, mas não aceitava dizer isso em público, afinal de contas ele era um racista. Tá? E aí, dessa relação, muitas vezes nascia um crioulo.
Esse crioulo, mesmo sendo filho do dono da fazenda e tudo mais, ele não vai ter uma vida muito melhor não. Esse menino, essa menina nunca serão reconhecidos como filhos legítimos. Sempre estarão abaixo do resto. Tá? Além disso, o texto de vocês fala sobre as roupas, né? Eram roupas de algodão cru ou algum outro tecido grosso que servia para cobrir o corpo dos escravos. Só que como isso é visto como um custo para o dono da fazenda, é muito pouco, como é que eu vou dizer? Eles recebiam pouca roupa, tá? Poucas vezes no ano eles ganhavam roupas e aí eles estavam sempre andando rasgados, esfarrapados e descalços. Logicamente que a condição de escravos deles nessa condição era visto como algo normal. Aí muitos alunos me perguntam, professor, mas esses escravos tinham família? Muitas vezes formava-se famílias aqui no Brasil, né? O sujeito está lá trabalhando, conhece uma negra escravizada como ele, e às vezes eles são até da mesma região da África, e aí nesse caso eles podem fazer uma união estável. Essa união estável ela era plenamente incentivada pela Igreja Católica. Só que não tinha festa, não tinha nada disso. O casamento era simplesmente uma união básica. Tá? Os senhores toleravam essas uniões, não quer dizer que eles gostassem delas. Tá? Dessas uniões formavam-se laços e muitas vezes famílias. Só que tem um detalhe terrível. Essas famílias elas poderiam ser separadas pelos seus donos no momento que eles quisessem. Então, imagina você casou e o seu dono pode separar você da sua esposa, dos seus filhos a hora que ele quiser. Então, eu imagino que isso era um terror para esses escravizados. Tá? Era um negócio muito, muito, muito difícil. Existia, mas não era fácil. Então, nesse caso, dá para entender por que muitos escravizados se recusavam a manter qualquer relação, manter qualquer contato mais próximo com os outros, porque sabiam que isso era considerado um grande risco para eles. Havia também uma grande resistência. Professor, como é que era a resistência? Os alunos estão sempre perguntando, né? Ou não, né? Tem uma turma que não pergunta nada. Chega lá, fala bom dia, o moleque quer deitar e dormir, né? Mas tudo bem. Como que era a resistência desses escravizados? A resistência se dava de todas as formas possíveis. Primeiro é o seguinte, existe uma resistência básica, que é a resistência de se negar ao trabalho. Então, se eu percebo que o meu trabalho me explora demais, e nenhum trabalho explora tanto quanto o de um escravo, lógico, que não está ganhando nada por aquilo, tudo que ele puder enrolar nesse trabalho, ele está resistindo na condição de escravo. Afinal de contas, quem quer ser escravo? Ninguém, né? Lógico que não, né? O chicote comendo nas suas costas, ninguém. Outras formas eram organizar fugas coletivas ou individuais. O cara fugia. Tá? E a punição para quem for pego fugindo era terrível. Eles pegavam o sujeito que fugiu, se encontrassem ele, obviamente com vida, porque muitas vezes ele preferia morrer a ser pego, lógico, quem quer ser escravo, de novo eu falo isso para vocês, e eles marcavam nessa parte de trás aqui do ombro, com ferro quente, a letra F, para ficar marcado como um fugitivo. Tá? Ah, mas eles não matavam quem fugia? Se o senhor de escravos pudesse evitar, ele não mataria os seus escravos. Por quê? Porque ele era bonzinho? Claro que não. Ele fazia isso porque esse escravo era o capital dele, era o dinheiro dele. Imagina que você tem um trator. Se o trator quebrar, você não vai lá e arrebenta o trator na pancada, porque quem fica sem o trator é você. Ele vai fazer o contrário, você vai mandar o mecânico ir lá arrumar o trator para você ter o trator de volta. Então, quando um escravo ficava doente, ele era melhor alimentado, às vezes se chamava médico e tudo mais, porque
porque o dono quer um escravo bem para trabalhar bastante para ele. Tá? Além dessas fugas que aconteciam, existiam ainda alguns processos de resistência cultural. Então, aqui no Brasil, desde que os escravizados africanos chegaram, a religião dos escravos, as religiões de matriz africana, como nós falamos hoje em dia, os orixás e tudo mais, sempre foram vistos como coisas do demônio. Isso nada mais é do que um grande preconceito religioso. Tá? E aí o que esses escravizados faziam? Eles escondiam a sua própria religião, tá? Faziam rituais escondidos e tudo mais, ou então disfarçavam a sua religião dentro dos rituais católicos. Então ele finge que está rezando para um santo, mas na verdade ele estava fazendo um ritual para algum orixá. Por que ele faz isso? Porque se ele for pego, obviamente ele vai sofrer muito, ele vai ser chicoteado e tudo mais. Isso é uma prova tão real que o preconceito religioso ainda perdura até hoje. Né? Muitas pessoas que não entendem essas matrizes africanas, essas religiões africanas, acham que essas pessoas estão fazendo magia, pacto com o demônio e outros tipos de coisa. Tá? E obviamente não é o caso. É só você estudar um pouquinho, procurar na internet e tudo mais, você vai achar um monte de informação sobre isso. Tá bom? Mas eu acho que sobre a aula de hoje é isso. Estou morrendo de saudades, mas eu estou muito feliz que hoje tem chuva. Espero que essa aula e a chuva te encontrem muito bem. Tchau, tchau. Até a próxima.